Amém. Amém. Sérgio? Amém. Obrigado pela oração, irmão Paulo. Marielle, bem-vinda. Deixa eu apresentar a Marielle para vocês. Marielle é da Igreja do Senhor em Araçatuba, né? A gente estava estudando a Bíblia, mas agora ela está aqui com a gente, vai participar também às terças-feiras. Olha só o que eu estou comprometendo você, hein, Marielle? Mas, na verdade, todo mundo aqui está muito comprometido. Quando falta alguém, a gente sente falta, a gente continua orando, mas seja bem-vinda. O irmão Ivan também está aqui com a gente hoje, né? Disse que estaria participando das terças-feiras também. Assim como outros irmãos que vêm se achegando, né? Como a irmã Sandra, a irmã Hilde, todos que foram chegando, né? Se sintam bem acolhidos, irmãos. E saibam que as coisas que acontecem neste pequeno grupo aqui, né? Nessa pequena igreja online, vamos dizer assim, tem muita gente orando por vocês. Vocês não estão só aqui, a gente vê o nome de vocês. Às vezes nem sabemos da sua vida, do que está acontecendo com a sua vida espiritual, material, saúde física, emocional, espiritual, mas nós temos feito orações constantes, né? Inclusive, alguns homens aqui já começaram a se reunir. Outro dia foi apenas eu e o irmão Avair, mas outros irmãos estão se achegando e a gente tem orado por vocês. Se você apareceu aqui, pode ter certeza que algo mais está acontecendo, tá? Não é só esse nosso encontro, não, tá? Isso é só a ponta, né, daquela grande montanha de gelo, né? Só a ponta do iceberg. Que não sei se vocês sabem, né, que o iceberg ele tem só um pedaço para fora da água, né? A maior parte dele está imersa, não dá para ver. Né? Então, vocês fazem parte já de uma família e nós oramos muito por vocês. Tá certo? Então, sejam todos bem-vindos. Devem ter outras pessoas que estão chegando aqui também, né? Que eu geralmente não dá para eu ver. Também estou no celular como a Sandra estava antes, né? Então, eu só vejo 8 irmãos aqui na minha telinha, né? Logo. Não é? Então, eu só tenho 8 irmãos vendo aqui, né? 8 não, na verdade 7 comigo, 8. E quando os irmãos vão falando, eles vão aparecendo aqui. Por isso que é importante que você fale. Estou contente também. Oi? Boa noite. Oi, boa noite, Cleonice. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito bem. Eu fico muito contente quando vocês estão aqui conosco, viu? Como a Avaí falou, nós estamos iniciando hoje uma série, né? 10 encontros que vamos falar só sobre Jesus. Não vamos nos desviar. Vamos buscar enxergar Jesus como a gente nunca viu antes. E eu sei que eu estava entre 3 títulos para trazer para os irmãos. Eu queria muito estar trazendo aqui alguns estudos para os irmãos, mas esse já vinha pesando no meu coração há muito tempo, né? Porque é isso que eu tenho vivido ultimamente, né? Eu tenho visto Jesus como eu nunca vi antes. E é muito difícil, irmãos, você tentar passar experiência para os outros. Não passa. Nós não conseguimos transferir ou passar para alguém fé e a experiência. Não dá. Cada um tem a sua própria experiência. Por mais que eu conte, por mais que eu fale, mas você jamais vai sentir e se envolver com as minhas experiências. E a mesma coisa a nossa fé. Eu gostaria muito que alguns irmãos tivessem a fé que eu tenho experimentado hoje. Não que seja melhor do que qualquer pessoa, sabe? Eu tenho quase 28 anos de fé, né, na Igreja do Senhor Jesus. Já tive muitas experiências. Mas hoje, irmãos, eu posso dizer a vocês que eu tenho uma restauração constante na minha vida, mesmo. Eu acho que todo cristão precisa contemplar as restaurações que ele passa na vida. Hoje eu tenho alguns irmãos que me veem restaurado. E hoje eu posso ver o Sérgio muito restaurado em muitas coisas, sabe? E eu gostaria muito de que esses nossos encontros
eles fossem muito práticos. Enxergar Jesus é algo tão importante. E porque Jesus, ele quer muito saber como você o enxerga. Ele mostrou isso quando esteve aqui, né? Lembra quando ele perguntou para os seus seguidores mais próximos, né? O que diz o povo que sou eu, né? E aí os apóstolos e os discípulos dele disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, que reencarnou. Outros dizem que o Senhor é João Batista, ou alguns dos profetas. Mas Jesus vira, né, para eles e diz, e vocês que andam perto de mim? O que vocês dizem que eu sou? E aí aquela frase maravilhosa de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, irmãos, às vezes a gente não presta atenção que para Pedro dizer o que ele disse, ele teve que passar por cima de muitos preconceitos. E muitas vezes, irmãos, esses preconceitos existem hoje com relação a Jesus. Talvez eu e você ainda temos muito que aprender de Jesus. Eu estou falando antes de encontrarmos com ele nos céus. Mas talvez nós precisemos ampliar, desenvolver, aproximar-nos ainda mais de Jesus. E eu espero que esses 10 encontros te aproximem um pouco mais. E eu estou mergulhando de cabeça porque eu também quero essa aproximação com Jesus. Tá certo? Então, Jesus, como você nunca viu, e hoje eu vou fazer uma introdução. Tá certo? Bom, não serão encontros de estudo bíblico. Talvez um momento ou outro eu tenha que estudar com os irmãos uma expressão ou outra para enriquecer a gente, né? Talvez, em alguns momentos, eu dê uma aula, mas o propósito desses 10 encontros é promover exercícios com vocês, tá certo? Eu gostaria de promover exercícios com vocês sobre a pessoa de Jesus. Então, se preparem, irmãos. Eu pretendo muito tornar cada expressão de Jesus muito prática aqui, tá certo? Por favor, não saia, fiquem até o fim, tá certo? Porque você pode se surpreender, né, com a história daquele que você chama de Senhor, tá bom? Bom, a princípio eu quero muito dizer a vocês que eu estou muito contente com a live. Não esqueçam do que eu falei por último. Nós teremos exercícios aqui nessa live, tá certo? E eu, de verdade, desejo que você aprenda nesses exercícios, porque é apenas na prática que nós, de verdade, temos maior relacionamento com Jesus, tá certo? Então, eu espero que isso seja tudo muito prático para vocês. Bom, irmãos, tem alguém aqui hoje que está vindo pela primeira vez, mas que ainda não me conhece direito? Tem alguém? Que é a primeira vez, que nunca assistiu nenhuma aula, não me conhece direito? Eu, Cristina. Cristina? Tá, Brasília. Então, tá bom, a primeira vez que você está com a gente, Cristina? Olha, estão me mandando tanto link que eu estava assistindo a do Enio, aí saí e vim para essa. Eu acho que é a primeira vez, sim. É a primeira Vai começar vez, né? agora essa série? Sim, começando então, hoje. Tá bom. Tá bom, Cristina. Então, assim, não se assuste, fique até o fim, tá bom? Daqui a pouco as coisas vão mudar. Eu tô falando isso para que você não se assuste mesmo, tá bom? Mas fique tranquilo aí com a gente, tá? Vocês vão entender melhor. Vamos lá, irmãos. Vamos começar a aprender na prática as coisas importantes sobre Jesus, como você nunca viu, tá bom? Mas eu quero falar primeiro, até para apresentar para a Cristina e para vocês junto comigo, refletirem um pouquinho. Bom, meu nome todo mundo já sabe, né? Eu sou Sérgio Feijó. E eu quero fazer algumas afirmações importantes aqui, irmãos, hoje. E eu espero que vocês concordem, tá certo? Porque são coisas muito evidentes. Bom, eu sei que nós temos muitas lives espalhadas pelo Brasil hoje. Mas quem ainda não conhece, mas quem conhece sabe que essa é uma live maravilhosa. Temos tido momentos maravilhosos aqui. A irmã Hilde chama de terças-feiras
transformadoras. Aqui, nessas lives de terça-feira, você tem encontrado muitas orientações. Muitos irmãos saem daqui com uma boa orientação, né? E eu tenho me dedicado bastante para saber como orientar vocês. Outra coisa, todos vocês que estão participando aqui vocês têm encontrado respostas. Quantas pessoas aqui já tiveram respostas de textos que não conheciam, dúvidas que tinham sobre Deus, sobre Jesus, não é? Então, aqui vocês têm encontrado respostas e eu tenho me aplicado muito para dar respostas, né? E eu me esforço bastante para isso. Bom, muitos aqui encontraram uma direção para suas vidas nessas lives de terças-feiras. Muitas pessoas têm encontrado direção aqui. Muitos irmãos têm se achado aqui. Alguns irmãos que estavam até perdidos estão se achando aqui. E eu me preocupo muito para que vocês se achem. Por isso que eu tenho trabalhado tanto neste grupo para ajudar vocês a se acharem. Outra coisa muito importante, eu anotei algumas coisas aqui para eu não me esquecer, que você tem aprendido muitas verdades aqui. Eu não sei o que vocês aprendem em outros grupos, mas eu tenho certeza que você tem encontrado verdade aqui nas terças-feiras. Aqui, nós não estamos ensinando engano. Eu me preocupo também com isso para que ninguém se engane aqui. Eu estudo bastante, procuro saber a vontade de Deus para que ninguém seja enganado com nada, né? Muitos aqui melhoraram suas vidas, né? São as 3 áreas, né, que Jesus ensinou e a gente tem encontrado aqui. O caminho, a verdade e a vida também. Muitas pessoas têm melhorado de vida participando das terças-feiras. Tem se relacionado melhor com Deus e eu sei que muitas pessoas terminam os estudos aqui muito mais felizes do que entraram. Se os outros irmãos que me perdoem, né, mas eu tenho certeza absoluta que nós temos aqui das melhores lives do Brasil. Não tenho dúvida. Bom, Deus tem trabalhado muito em mim para eu estar bem preparado para as lives. E eu sei que Deus tem me escolhido para estar aqui trazendo essas lives. O Espírito Santo tem me guiado para eu usar as respostas certas. E eu sei que é meu dom estar aqui falando de Deus para vocês. Além de me preparar e ficar pensando que vocês merecem as respostas verdadeiras, eu também tenho estudado bastante para não errar ensinando a vocês. Então, Deus tem agido por meu intermédio aqui nesse grupo às terças-feiras. E eu sei que vocês podem contar comigo. Se me chamarem, eu vou ajudar vocês. Muito bem. Irmãos, como vocês estão se sentindo com estas minhas afirmações? São afirmações corajosas, onde você assume uma responsabilidade, né, muito grande, né, mas assim nos deixa bastante confiantes por causa do que você diz que tem feito e está fazendo, né, embora a gente não vendo, né, buscado a se aperfeiçoar nos assuntos que você vem trazendo, né? Tem orado a Deus, buscando, e isso nos dá, né, ânimo, né, de saber que tem alguém que se preocupa conosco, né? Com alguém que se preocupa em trazer, né, coisas que nos animam, né? E aquele que você aprendeu de Deus e tem orado e buscado a Deus, isso é bom. Irmão Edivaldo, realmente muita... Oi. Você se incomodou um pouco com a minha autoexaltação? Eu fiquei... me incomodei sim. Se incomodou, não foi? Sim. Alguns irmãos aqui, eu tenho certeza, que se sentiram um pouco constrangidos, né? Poxa, o Sérgio está se exaltando tanto. Ele está se promovendo, não queria se exaltando, dizendo, né? Que é bom demais, né? Que ele é a resposta. Eu sei que quantos irmãos aqui se incomodaram com o que eu falei? Eu me incomodei muito. A minha mão está levantada para dizer isso.
Eu estava aqui já. Irmã Hilde se incomodou também? Um de cada vez, vamos lá. Eu falei, vou pagar para ver. Vai pagar para ver, não é? Bira, te incomodou, não foi? Eu estava quase saindo já. Eu imaginei. Eu também. Olha, irmãos, e que isso foi uma leve brincadeira, mas eu quero que você preste muita atenção como é você estar diante de uma pessoa que se exalta, que diz que é a solução, que é o melhor, e como nós nos sentimos com relação a isso. Eu havia combinado isso com o irmão Avaí, né? E a irmã Mary também, dizendo, irmãs, eu preciso de gente conivente, né? Eu tinha quase certeza que Edivaldo ia ser o primeiro a se manifestar. Acho que ele foi muito educado, apesar de estar muito contrariado, mas é educado porque ele não ia fazer essa confusão aqui. E eu quis, irmãos, fazer uma confusão na cabeça de vocês. Porque incomoda muito quando alguém afirma ser alguém tão importante. Olha só o que o irmão Edivaldo disse, né? Olha, precisa muita coragem para fazer essas afirmações. Tá vendo, irmão, como é duro você ouvir uma pessoa falando que ela é a verdade, que ela tem o dom, que ela faz, que esse encontro é melhor por causa dela, que ela é a solução. Irmãos, eu falei com vocês aqui praticamente a mesma coisa que Jesus falava para os judeus, mas eles se incomodavam e não aceitavam. Eu fiz com vocês aqui agora para que vocês se sentissem no lugar dos judeus quando ouviam Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O irmão Edivaldo não sabia disso, mas ele falou a afirmação certa. Olha, é muita coragem se afirmar isso. Irmãos, eu me esforcei muito para fazer essa simulação, viu, Bira? Porque, na verdade, eu estava aqui com a minha orelha vermelha, porque é tão ruim você se exaltar. Me incomodou demais. Às vezes a gente se sente constrangido quando alguém elogia a gente. Quando alguém fala que você está fazendo alguma coisa boa, às vezes a gente fica com vontade de enfiar a cabeça debaixo da mesa. Mas o que vocês sentiram, e eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, começaram a se incomodar quando eu estava me autopromovendo. Quando eu comecei a dizer que essa era a melhor live de todas. Quando eu comecei a dizer que eu estudo, que eu tenho o dom de Deus, que Deus está me usando. Eu sei que se incomoda, irmão. Falta de humildade, não pareceu isso, Bira? Foi, quando você começou a falar que é a melhor live do mundo, que irmãos foram transformados, e eu notando aqui, né, que você falou que era a introdução, aí quando comecei a ler o que você estava falando, meu Deus, o que é isso? Eu estou jogando fora tudo que ele ensinou para mim, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Verdade. E É verdade. Não tá, eu digo, eu vou sair, não estou aguentando. Olha, eu tive que parar logo para ninguém sair. Mas, irmãos, era assim mesmo que os judeus se sentiam quando um homem, simples homem, apareceu dizendo que era Deus. Dizendo que ele tinha a verdade. Mas é só um homem. Mas é só o Sérgio que está falando isso, gente. Tem tanta live por aí, não é tão bom assim. E ninguém é, irmão. A gente sabe disso. Mas eu fiz isso, irmãos, para que a gente entre no clima do que Jesus enfrentou. Ele enfrentou pessoas como vocês, que não queriam acreditar nele, que achavam um absurdo o que ele estava afirmando. Algumas pessoas, irmãos, não podiam aceitar que um simples homem pudesse ser tanto. Entendeu isso, Bira? Sim, eu já estava como gelado aqui, me sentindo mal já. É isso que nós precisamos aprender. Jesus, que nós hoje adoramos, né? Para quem ainda não me conhece, viu, como a Cristina, eu jamais falaria isso aqui, Cristina, sabe? De jamais. Até porque nós entendemos que todos nós somos servos. E a gente não está aqui jamais para ser maior do que o Senhor Jesus. E é por isso que eu quero trazer esse tema em 10 encontros com vocês. Para que a gente sinta na pele, tá certo? Como as pessoas sentiam olhando para Jesus. E baseado nisso que eu acabei de fazer com vocês, irmãos, entendam que não era muito fácil olhar para Jesus e enxergar como ele era.
Até aqueles que andavam do lado dele e viam os seus milagres, ainda assim duvidavam. Em Mateus, capítulo 8, versículo 27, após Jesus ter calado o mar, aquietado o mar, andado sobre as águas, alguém lá naquele barco disse: quem é este homem que até a tempestade lhe obedece? Mateus 8, 27. Quem é este homem que até a natureza o obedece? E não era muito fácil para o povo judeu, esse povo que primeiramente foi narrado encontrando com Jesus, aceitar que alguém chegasse e dissesse que era tão bom assim. Assim como o Bira se incomodou, talvez o irmão Ivan tenha se incomodado também, achado estranho. O irmão Edivaldo já estava ali incomodado na cadeira, mas ele precisava de alguma maneira contornar essa situação toda, mas muito sem graça, né? Você já viu o irmão Edivaldo tão sem graça assim, tentando contornar as coisas? A irmã Sandra falou: nossa, o irmão Sérgio, o seu feijona, como ela fala, Não. se exaltando tanto assim, Não pensei nisso, não. Ai, que bom, Eu passou pensei, despercebido, né? pensei assim, que o senhor estava falando aquilo que já realmente o senhor é, então eu fiquei pronto, né? Sim, então, mas entende, irmãos, o irmão Joel incomodado, o irmão Avaí já estava preparado. Não me incomodei. Eu achei assim, você foi bem... Menos mal. É. Menos mal. Pode falar, Sandra, eu não ouvi o que você disse. Eu não vi assim, eu vi assim... você está dizendo, como você falou que era a melhor aula, eu já comecei a pensar que realmente me encantei com as suas aulas quando o senhor fez as aulas da família. Fiquei encantada. Eu ia dizer para o senhor, eu ia parar o senhor naquela hora e eu ia dizer: não, espera aí, as aulas que eu fiz com a família que eu fiquei encantada, por isso que eu voltei a assistir o senhor. Sim, mas isso não significa que é a melhor de todas, não é verdade? Não, é maravilhosa realmente. porque está todo mundo aqui, e essa live, eu sei que tem alguma coisa especial, que todo mundo aqui se manifesta, todo mundo está bem. Antes do Edivaldo, eu vou deixar a Cristina falando. Oi, Cristina. Oi, Sérgio. Quando você começou a falar que Deus estava trabalhando na sua vida, aí eu pensei, Deus só não está trabalhando numa área da vida dele, a humildade. Tem que trabalhar a humildade, mas eu digo, vou pagar para ver, porque a melhor, eu tenho participado de muitas lives, todas as lives que a Igreja de Cristo oferece, né, irmãs, só de irmãs, ou de orações, eu estou participando, eu digo, mas essa é a melhor, essa eu vou ficar até o final. Obrigada. Irmão, obrigado, Cristina. Que bom que você caiu na minha pegadinha, né? Olha, irmãos, a melhor live é aquela que você participa. A melhor live é aquela que você ouve de coração, né? Mas que bom, Cristina, que você ficou até o final. Isso foi só uma simulação, tá bom? Deus me livre sempre de algum dia achar que tudo vem de mim. Não vem não, irmã. Não vem não. Irmão Edivaldo. Eu mordi a língua, né? Como você falou que era para ficar até o fim, eu falei, vou esperar, no final eu falo. Mas aí depois você já perguntou, até por também ter duas irmãs novas aí, né? A Merielle e a Cristina. Eu falei, vou falar que a gente é mal educado, tá atrapalhando a aula do irmão. Vou esperar até o fim, viu, mesmo? Eu tava com medo de você, irmão Edivaldo, porque eu sei que você ia abrir a boca, né? A Merielle deve ter ficado assustada comigo, né, Merielle? Eu pensei justamente no que o irmão Edivaldo, né? Falei assim, nossa, que coragem de estar falando isso, socorro Deus, né? Pensei justamente nisso. Ai, que bom que o Senhor não permite isso no seu reino, né? Aquele que quer ser alguma coisa seja servo de todos, né? Irmã Hilde, e você, irmã Hilde, como você se sentiu? Eu me senti constrangida. Eu fiquei muito constrangida, eu disse, mas isso não é ele, né? Tem algum problema aí, ou ele é assim, eu não sei. Fiquei meio confusa. Estava ruim. Agora, que bom. Bom, irmãos, agora nós podemos começar a nossa aula, tá certo? Eu achei um pecador. Tá se achando mais que Deus. Foi isso mesmo, Cleonice, exatamente. Bom, agora deixa eu afirmar uma coisa para vocês.
foram... como vocês me viram, é assim que os judeus viam Jesus. Tudo bem que eu sou homem, tá certo? E Jesus já era quem era, mas era assim que eles tratavam Jesus. Algumas pessoas queriam sair de perto dele. Não, esse homem está falando besteira, está dizendo que é Deus. Olha a falta de humildade. Quem quer ouvir uma pessoa assim? Se eu ficasse falando por mais 10 minutos, eu tenho certeza que muitos irmãos sairiam. Por isso que muitas pessoas saíram da presença de Jesus. Porque eles não podiam admitir um homem, porque vocês me enxergam como um homem comum. E eu sou. Mas Jesus não era um homem comum. E ele percebeu isso nas pessoas. Quando ele falava quem ele era, ele via no rosto das pessoas. E pronto, que falta de humildade. E a Bíblia diz ainda que algumas pessoas tinham ódio das coisas que Jesus falava. Já pensou se eu falo a frase aqui, olha, eu sou o melhor pregador do Brasil? Aí vocês iam me matar. Entende? Então, dá para entender o que Jesus enfrentou, irmãos? Como não foi fácil para Jesus dizer quem ele era. E não pense que adiantou muito Jesus ter feito milagres. Porque para algumas pessoas, aquilo não representava nada de tão importante. Para algumas pessoas, Jesus era um grande mentiroso, um homem sem humildade. E as pessoas baniram Jesus do seu convívio. Pois é, meus irmãos e irmãs, nós precisamos enxergar quem é este homem que não é só um homem. E a maneira como nós vamos fazer isso nesses encontros, irmãos, será vivenciar situações como essa. Para que você sinta, irmãos, como era para Jesus enfrentar pessoas que não davam crédito a ele. Que achavam que ele estava se exaltando, que se incomodavam. Alguns anotavam tudo que ele falava, né, como o irmão Bira, e anotava para depois falar dele, para falar mal de Jesus lá. Né? Para falar mal de Jesus para o Sinédrio. Para falar mal de Jesus para os sacerdotes, para os judeus, para os fariseus. Não é? E é isso, né? É isso, irmãos, que a gente precisa aprender. Mas vamos lá, vamos começar a enxergar Jesus como a gente nunca viu. Ele não é só um homem. Ele não é um Deus, como as pessoas tinham deuses naquela época. Jesus enfrentou, irmãos, quatro grupos muito fortes que usavam a palavra que você usa para Jesus, eles usavam para outras pessoas. Jesus, ele enfrentou a cultura grega. Os gregos tinham deuses do Olimpo. Para ele, a palavra Deus era comum. Para eles, filho de Deus era uma palavra comum. Para eles, a palavra rei dos reis era comum. E como Jesus ia se apresentar para os gregos? Os romanos, que dominavam o mundo naquela época, com força, com exército forte, tinham vários deuses. Os próprios imperadores eram reconhecidos como deuses, como senhores, como filhos de Deus. Alguns imperadores quiseram ser adorados em vida. Como falar, como apresentar Jesus para um povo que já tinha seus imperadores, seus chefes de governo como deuses? Por isso que nós temos 4 evangelhos, irmãos, para apresentar Jesus na visão dos 4 grupos mais importantes da época. Mateus, escrito para mostrar Jesus para os judeus. E era pesado falar que Jesus, quando Jesus falava para um judeu que ele era o Cristo, era passivo de morte, de apedrejamento. E Jesus escapou por uma vez do apedrejamento. Por que você acha que ele foi crucificado? Porque ele se chamou Cristo. Por isso que o Evangelho de Mateus foi escrito. O Evangelho de Marcos, ele é direcionado especialmente para o povo romano, que só acreditava que o Senhor dos senhores eram seus imperadores. Então Jesus é apresentado como alguém que é Senhor porque serviu. Mateus, evangelho escrito para mostrar para os judeus quem era Jesus.
Marcos, para mostrar para os romanos quem era Jesus. Lucas, para mostrar para os gregos que Jesus era o mestre dos mestres. Olha quantas vezes a palavra mestre aparece no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Agora, o mais importante é que o Evangelho de João, irmãos, ele foi escrito para cristãos fortalecerem a sua fé de que Jesus é Deus. E o que você sentiu hoje, até um pouco constrangido e se sentiu agredido porque eu me manifestei de forma soberba, orgulhosa, de me mostrar que eu sou tão importante ou que eu sou alguém, como isso te incomodou? Quando Jesus afirmava quem ele era, também incomodava as pessoas. Mas hoje em dia, irmãos, nós nos incomodamos quando temos que deixar Jesus responder por nós. Muitas vezes você se incomoda também, irmãos e irmãs, quando alguém diz para você qual é a vontade de Deus. Você também recusa. Mas quem é ele para falar isso de Deus para mim? Muitas vezes nós dizemos isso mesmo para Jesus. Sem perceber, nossas atitudes recusam que Jesus é o nosso Senhor. Quando nós não vencemos pecados nas nossas vidas, nós estamos dizendo para Jesus, quem é você para mandar em mim? Muitas vezes, irmãos, quando a gente ainda se recusa a se transformar, ser mais humildes, nós estamos dizendo que Jesus não é nosso Senhor. Quando nós não deixamos Jesus dizer como devem ser nossas finanças, como deve ser nossa vida financeira, nosso nome no SPC, quando a gente se recusa a isso tudo, nós estamos dizendo que Jesus não é nosso rei. E quando nós duvidamos de que o Senhor Jesus tem razão, nós deixamos de tratá-lo como Deus. Às vezes, irmãos, até nossa oração ela é duvidosa. É por isso que eu marquei esses 10 encontros com vocês, irmãos, para a gente não duvidar. Abra comigo, irmãos, a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Vou pedir para o irmão Bira, para ver se aquieta o coração dele comigo, para ele ler para a gente aí, Colossenses 2, 9. Ai, ai. Colossenses 2, 9. Tá mais calmo agora, irmão? Sim, estou mais calmo. Obrigado. Tá coração aliviado, né, senhor? Com certeza. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só, de novo, irmão. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Nem precisava usar a palavra toda, porque a palavra plenitude já significa que é pleno, é total. Mas aqui o autor vai dar uma ênfase muito grande. Irmãos, tudo no universo habita em Jesus. Jesus, ele é pleno em tudo, irmãos. E o que isso significa? Jesus, ele é pleno na cura. Jesus é pleno no cuidado. Jesus é pleno na verdade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Num dos encontros, nós vamos estudar cada palavra dessa. Tá certo? Jesus é Deus, irmãos. Mas não é o mesmo Deus apresentado pelos gregos, acreditados pelos romanos. Jesus é aquele que tem todo o universo nas suas mãos. Sem ser um ET. Jesus não veio de outro planeta. Jesus está em tudo. Aquele homenzinho, aquele homem que nasceu num lugar pequenininho, aquele homem sem aparência bela, sem seus trajes de reis, era o Senhor da natureza. Ele criou todas as coisas. Ele fez aparecer coisas visíveis daquilo que não era visto. Hebreus ensina isso. E nós precisamos conhecer quem era este ser que habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Nós precisamos chegar mais perto de Jesus.
E isso só vai acontecer quando nós conhecemos quem é Jesus. Filipenses capítulo 2 diz que ele se tornou em figura humana, foi reconhecido em figura humana. E por causa essa figura humana, estava difícil dos irmãos naquela época acreditarem quem ele era. Era difícil olhar para um irmão igual Edivaldo, talvez igual a irmã Mary, e dizer que é Deus, que tinha todo o poder. Pessoas comuns, Jesus andava no meio de pessoas comuns. E por que Deus fez isso? Por que Deus mandou Jesus em figura humana? Em primeiro lugar, irmãos, a gente vai conversar sobre isso nos próximos encontros, para ele dizer para mim e para você que ele sabe o que é estar na nossa pele. Ele sabe o que é estar na nossa pele. Muitos estudiosos malucos por aí ficam tentando inventar que Jesus esteve em várias escolas na sua juventude, por isso que a Bíblia não fala nada. Tem gente que fala que ele esteve junto de alguns magos, de alguns gurus, aprendendo com os essênios, aprendendo com não sei quem mais, para ele aparecer com 30 anos cheio de sabedoria. Sabe qual foi a escola de Jesus na sua infância até o seu período adulto de 30 anos? Foi experimentar o que era ser um Sérgio, o que era ser Lohane, o que era ser Ivan, o que era ser Bira. Ele experimentando tudo o que nós experimentamos. A Bíblia diz em Lucas que Jesus foi tentado de tudo. Ele foi tentado a olhar para, pensar nas mulheres de maneira impura. Ele foi tentado a isso tudo, mas não fez. Ele viveu como ser humano. Jesus tinha necessidades fisiológicas. Jesus também tinha dor de barriga. Jesus Cristo podia ter tido dor de cabeça, insolação, febre. Jesus, ele foi magoado e ofendido, sofreu bullying dos amiguinhos dele na escola judaica ou nos grupos de estudos judaicos. Jesus Cristo, ele sentiu fome. Jesus Cristo chutou uma pedra e teve o seu dedão com a unha arrancada, cheio de sangue, provavelmente. Jesus pode ter pego o bicho de pé. Jesus Cristo, ele sentiu e ouviu a briga dos vizinhos. Jesus Cristo se sentiu pequeno com os amiguinhos mais ricos dele, zombando dele. Jesus provavelmente viu aquela garota que estava apaixonada por ele. E provavelmente ele pode ter achado e se encantado com a beleza de alguma jovenzinha adolescente. Jesus viveu como cada um de nós, irmãos. E por que Jesus fez isso? Por que colocou ele na figura humana? Para que nós não adorássemos a Deus pela aparência, mas que o seguíssemos por sua palavra. E nós, às vezes, irmãos, queremos ver Jesus e somos forçados a ver Jesus diferente de quem ele era. E eu trouxe um exemplo, irmãos, para finalizar essa minha participação hoje com vocês. Um texto que a gente usa tanto, irmãos, mas que necessariamente nem sempre reflete o que é Jesus de verdade. Então acompanhem comigo, irmãos, Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 11, versículos de 28, 29 e 30. Só deixa aí marcado e preste atenção numa coisa que eu quero falar com os irmãos. Irmãos, nós precisamos, e graças a Deus que nós temos encontros e lives tão maravilhosas, doutrinas, ensinamentos, cartas, livros. Há pouco eu estava assistindo algumas aulas do irmão do Rio Grande do Sul ensinando Apocalipse. A gente tem, assim, tantos irmãos ensinando tanta coisa maravilhosa. E nós precisamos, irmãos, colocar tudo isso em prática. E eu estou aqui para encorajar todos os irmãos e irmãs a praticar isso na nossa mente e no nosso coração. E veja comigo esse texto, irmãos. Esse texto fala de duas características que nós enfrentamos muito como seres humanos. Muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados. É para essas pessoas que Jesus vai dirigir algumas palavras. Então pense comigo antes da gente ler o texto, tá bom? Vamos lá.
todos nós, provavelmente, já enfrentamos ou estamos enfrentando momentos de cansado e momento de estar sobrecarregado. Quem está cansado, provavelmente está desanimado, está cabisbaixo. Mas nem todo mundo. Algumas pessoas estão cansadas e ficam irritadas com as outras. Sabia que muitas pessoas, quando estão cansadas, sobrecarregadas, dão patada em todo mundo? Não têm paciência para nada? O cansado e sobrecarregado não é só aquele coitadinho que está deprimido em casa, trancado no quarto. Muitas vezes ele não pode parar de trabalhar, ele não pode sair do casamento, ele não pode deixar de ter filhos, ele não pode largar o emprego, ele não pode resolver as dívidas no piscar de olhos. E isso deixa seres humanos cansados e sobrecarregados, e o mundo faz isso com a gente. Então Jesus vira para essas pessoas que às vezes estão irritadas, Jesus vira para essas pessoas que às vezes estão explodindo, porque é muito mais fácil você explodir quando está cansado e sobrecarregado do que você se fechar e ir para o seu quartinho. Nem todo mundo é tão educadinho assim. E o domínio próprio é um exercício muito importante, que começa, vou repetir, o domínio próprio é um exercício que começa com você orando e pedindo que o Espírito Santo enriqueça ainda mais o seu interior. Porque é fruto do Espírito Santo o domínio próprio. Mas muitos de nós, quando estamos cansados, sobrecarregados, nós somos mal educados, nós damos patadas nos outros, a gente fica ofendido com tudo. Parece que a nossa vida está em total desequilíbrio. E aí Jesus chega para você como Deus que sabe das coisas e te faz um convite. E é esse o convite que ele faz. Mateus 11, 28. Diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Pronto. Aí todo mundo pega esse texto e fala, olha que Jesus maravilhoso é esse. Olha que Jesus incrível esse, ele vai nos aliviar. A maioria para nesse versículo. Mas Jesus é maravilhoso não é pelo que você pensa, é pelo que ele é. É o que Jesus faz que é tão incrível e tão maravilhoso. Se a gente não percebia Jesus em carne e osso, nós percebemos na sua inteligência e na sua sabedoria. Olha que Jesus conclui dizendo como que ele vai aliviar. Então não use, irmãos, esse texto apenas como um alívio para as pessoas. Ensine o texto direito. Vamos mostrar corretamente qual é o ensinamento desse Deus homem. Diz o seguinte. Primeira coisa que Jesus disse, versículo 29. Tome sobre vocês o meu jugo. Primeira coisa. Jugo, irmãos, é aquela madeira que se coloca entre dois animais da mesma espécie. É o que eles chamam de canga. Não é? Então, Jesus quis dar a ideia de que você se coloque em associação com ele. Se você tem um boi num jugo junto com outro boi, um boi, ele é o guia. Geralmente se faz isso para que um animal mais experiente ensine um animal não experiente a aprender o mesmo passo, o tempo de comer, o tempo de parar, o tempo de andar. Então, o boi ou o animal mais novo aprende com o mais experiente. A canga significa que você não vai ser aliviado se você não se associar a este Jesus. E é isso que ele ensinou. Se você quer ser aliviado porque está cansado e sobrecarregado, você tem que se associar a Jesus. Andar do lado de Jesus para aprender dele. Aprender o que falar, o que pensar, o que sentir, o que decidir. Jesus, ele não vai aliviar ninguém que não queira aprender. Por isso que ele disse, eu acho que um irmão, a semana passada, falou, não me lembro quem foi, se foi o irmão Edson, se foi o Diogo, não lembro qual foi o irmão que disse e usou o texto bíblico, ou foi o irmão Avaí, não me lembro, que usou o texto bíblico de Lucas 9, que diz assim, Jesus disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É quase a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Então, a primeira coisa para ser aliviado, segundo Jesus, irmãos, é se colocar debaixo do jugo com ele, está preso a ele. Não tem como sair disso.
Entende? É estar preso para aprender. Não adianta a gente querer se soltar de Jesus e fazer muitas vezes aquilo que dá na telha. Do nosso jeito, da nossa ideia. Às vezes nós queremos até ensinar a Bíblia do nosso jeito, porque é encantador, é bonito, todo mundo gosta de assistir a Bíblia, mas se dedicar a estudar e saber exatamente o que aquilo quis dizer. E eu vejo irmãos usando, irmãs, e às vezes eu usando o texto que não é aquilo que Jesus ensinou. Aquele texto que a gente fala, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, usando como se justificasse a pouca ausência. O texto não serve para isso. O texto é para tomar uma decisão de excluir uma pessoa. Mateus capítulo 18. Porque Jesus está comigo se eu estou sozinho. Não precisa ter 2 ou 3 comigo para Deus estar, não, irmãos. Entende que usar a Bíblia errado, às vezes, é se desviar, é falar do nosso jeito. Não é que é difícil. A Bíblia não é difícil. A Bíblia precisa de atenção. Você, quando vai fazer alguma coisa sem atenção, seja um bolo, um feijão, um arroz, ou dirigir sem atenção, causa acidente. O bolo não sai bem feito, o arroz sai insosso, salga o feijão. Tudo que a gente vai fazer sem atenção, e Jesus, ele exige de nós toda a atenção. Como Deus, ele quer que a gente o ame de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força. Não serve um pouco. Se nós estamos aqui para servir a Cristo, temos que nos colocar debaixo do jugo com Ele. Esse jugo não tem L, tá? Por isso que ele disse aqui. Agora vamos continuar o texto. Tome sobre você o meu jugo. Olha, coloque sobre você o jeito de Jesus andar. É isso que ele quer dizer aqui. Assim como Jesus andou, tome sobre você. Por que Jesus está dizendo isso? Aí ele vai dar a resposta agora. Porque o meu jugo... E aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Ele usou as 2 palavras, mansidão e humildade. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós estamos cansados e sobrecarregados, nós perdemos essas 2 coisas. Quando às vezes estamos cansados e sobrecarregados, nós culpamos todo mundo. A culpa não é nossa. A culpa é do trabalho, a culpa é do patrão, a culpa é do marido, da esposa, a culpa é de todo mundo. Cadê a humildade de você reconhecer, Senhor, eu estou nessa situação por minha própria culpa? E às vezes nós estamos cansados e sobrecarregados porque a gente quer fazer tudo. A gente se mete onde não deve. A gente toma decisões que não deveríamos ter tomado, deveríamos ter pensado melhor. Às vezes somos precipitados. Não tomamos água e depois queremos ficar orando para que Deus cure os nossos rins. Nos colocamos em situações complicadas de dívida porque a gente comprou. Entende que Jesus disse? Se coloque de acordo com a vida dele. E aí ele diz uma coisa muito importante aqui. Aprendei de mim. Aprenda a viver como Jesus viveu, irmãos. A gente não deve ficar seguindo exemplo de atores, atrizes, de gente famosa, de youtubers, isso tudo não presta. Nós temos que seguir a vida igual Jesus, ser igual a ele. Tome sobre sua vida a vida de Jesus. Viva como ele. E aprendei de mim, porque eu sou manso e espírito de coração, que ele disse. Olha que interessante. As 2 palavras que ele usou. Uma pessoa cansada e sobrecarregada. Por que essa pessoa deve aprender mansidão e humildade? Porque quando estamos cansados, sobrecarregados, a gente culpa todo mundo, como eu acabei de falar. E ele diz aqui, a gente explode, ofende todo mundo. E quando uma pessoa não está bem emocionalmente, ela incomoda todo mundo. Ela é desagradável. Ela se torna murmurante. Ela começa a desagradar todo mundo que está em sua volta. Entende a necessidade de Jesus entrar na vida de uma pessoa que está cansada e sobrecarregada? Mas não para passar a mão, dizer, coitadinha. Não. Você tem que aprender a ser manso. O que é manso? É estar sob controle. Suas reações para fora sob controle. Domínio próprio é controle por dentro. No pensamento, nas emoções, nas vontades. Mansidão é para fora, é como você reage com outro irmão. E às vezes pessoas irritam a gente, sim. Às vezes a gente está cansado e sobrecarregado de outras pessoas. Às vezes estamos sobrecarregados e cansados
da própria igreja. Às vezes estamos cansados, sobrecarregados de irmãos. E aí Jesus diz, aprenda a ser manso e humilde. E quando uma pessoa aprende mansidão e humildade, os problemas vão embora? Não, não vão. Mas ela não sentirá este peso. Porque ela vai reagir bem às situações que ela mesma se envolve na vida. Versículo 30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que interessante. O jugo de Jesus era suave? Não, não era, na ponto de vista humano. O fardo de Jesus era leve? Não, não era no ponto de vista humano. E que fardo Jesus carregou, não é, irmãos? Mas sabe por que era leve? Porque ele era manso, ele tratava seres humanos com carinho, com mansidão. Mesmo uns que necessitavam de tanta misericórdia, até os malvados, até os maus, até os demônios. Não é? Jesus, ele conseguia tratar as pessoas com mansidão, separar o que era do demônio e o que era ser humano, separar o que era pecado de pecador, como a gente sempre fala. Jesus, o fardo de Jesus, o peso que Jesus carregava, irmãos, era leve porque Jesus lidava com estas situações com mansidão e com humildade. Ele aceitou o fardo de ser humano. Por isso que ele é o nosso Senhor. Por isso que ele é o nosso Deus. Quando você usar essa passagem, irmãos, não facilita para ninguém, não. Mostra que o único jeito de ser aliviado é viver debaixo deste jugo, se grudar a Jesus, se submeter à vida que ele levava. E não adianta. Não é com remedinho, não é com palavrinha de conforto, não. É com aprendizado. Aprender a ser manso e a ser humilde de espírito. Porque eu conheço pessoas que, às vezes, estão no leito do hospital e não têm humildade. Culpa Deus e todo mundo. Eu conheço pessoas que estão envolvidas em problemas muito sérios. Às vezes, eu estive em problemas sérios e deixei de ser humilde. Coitado da minha mãe, coitado da minha esposa, que muitas vezes viram eu todo irritadinho, todo nervoso, culpando todo mundo, até a vida. E reclamando diante delas o tempo todo. Os judeus no deserto, os que saíram do Egito, se sentiam cansados e sobrecarregados. E estavam vivendo 40 anos no deserto. Mas isso não lhes dava o direito de murmurar. O povo do deserto deveria ter aprendido ser manso e ser humilde de coração. Manso porque eles estavam se tornando desagradáveis uns com os outros. E humilde de coração porque Deus fez maravilhas na vida dele. Esse é o Jesus que você precisa apresentar para as pessoas. É esse o Jesus que nós devemos seguir. Que Deus enriqueça as nossas vidas cada dia mais. E Ele abençoe, irmão, eu e você a vivermos a prática verdadeira de sermos servos desse Senhor dos Senhores. Entrego a palavra para o irmão Avaí. Obrigado, irmãos.